Oi, tudo bem? Meu nome é Davi Busato, sou professor do Instituto Federal e esse é um curso de Java que eu estou lançando aqui no meu canal. É um curso gratuito para qualquer um, tá? Eu tinha pensado num curso para quem já sabe programar, mas eu mudei minha ideia. Mudei minha ideia não, mudei de ideia. Vai ser um curso para ensinar a programação do zero aí, só que agora eu digo utilizando a linguagem Java porque eu já tenho um curso de linguagem C com esse mesmo objetivo, tá? O meu curso de C está disponível aqui no canal também. Vocês podem achar aí nas playlists, tá bom? Só que aqui eu vou focar no curso de Java para não misturar as coisas, né? Então eu dei um nome aí para esse curso, né? Mais um curso de Java e programação orientada a objetos que ninguém pediu, porque se você procurar aí no YouTube você vai achar uma infinidade de cursos de programação, cursos de Java, e muitos desses cursos, se você parar para prestar atenção, você vai ver que a qualidade, quer dizer, se você não sabe nada, se você está aprendendo, você não consegue aferir a qualidade, né? Então é meio complicado você saber se você está bebendo de uma fonte confiável ou não, tá? Não que eu seja o melhor professor do mundo, não que eu seja o melhor é, profissional do mundo, professor do mundo, mas eu tenho uma certa caminhada já nisso, uma caminhada como papel de professor, né, dando aula de programação, desenvolvimento de software. Então eu acredito que eu vá falar menos besteira do que vocês vão ouvir em outros cursos, tá bom? Além de ensinar a programar, ensinar a linguagem Java, a gente vai ver também uma engine, um motor, né? A gente usa o termo engine, mas é para quer dizer, é um motor, né? Gráfico, não é bem um motor gráfico, mas um motor para criar jogos e simulações em Java, tá? Que eu estou desenvolvendo já há alguns meses, que eu chamei de JSGE, né? Que tá aqui, ó, que é Java Simple Game Engine, tá? E além disso, exercícios aplicando essa engine, tá bom? Toda construída em Java, tá? Tem suporte para joystick, para você desenvolver seu jogo, tem tudo isso, só que ela é uma engine mais baixo nível que a gente fala. Você tem que implementar as coisas manualmente, tá? Na hora que eu for falar dela, eu explico qual foi a minha inspiração e assim por diante. Então, essa é a introdução do curso, né? Então a gente está aqui no primeiro slide. Eu vou evitar slides a todo custo. A gente vai ver talvez um slide só no início da aula, assim, só com a capa, né? Do conteúdo, ou talvez esteja só no vídeo do YouTube, só na capa do vídeo. E eu já começo a falar para tentar tornar a aula o menos enfadonha possível, tá bom? Outra coisa, serão vídeos grandes. Você que é imediatista, que não consegue se concentrar em vídeos grandes, eu recomendo que você vá pausando. Eu vou sempre separar cada vídeo em capítulos, então você consegue se organizar aí para assistir. Tudo bem? Eu vou tentar passar a realidade para vocês. Eu não vou ficar enrolando, não vou ficar inventando história, não vou ficar com nenhuma conversinha açucarada de que o mundo é lindo, que o mundo é perfeito, que todo mundo é capaz de tudo, porque não, porque não é, tá? Tem pessoas que têm perfil para desenvolvimento, tem pessoas que têm perfil para artes, tem pessoas que têm perfil para seja a área que for. Talvez programação não seja o seu perfil. Quando eu ficar olhando para a direita aqui, que eu estou olhando a minha tela aqui que tá ocorrendo a gravação, tá? Então talvez você não tenha perfil para isso, tá bom? Com um pouco de esforço, talvez você encontre esse perfil dentro de você. Mas se você viu que depois do primeiro, segundo, terceiro vídeo, esse negócio não entra na sua cabeça, é muito difícil, as chances são a chance de você não ter o perfil para isso, ela é grande. Talvez seja por minha causa. Você não vai gostar da minha aula, talvez você goste de outra aula, né? Tem isso também. Mas se você não gostar de programar, se você achar esquisito, difícil, muito complicado, talvez isso não seja para você. E eu não sei se vale a pena ficar insistindo, mas aí também cada um tem que tomar a sua decisão e verificar o que é melhor para si mesmo. Não é verdade? Então, vamos lá, né? Vamos começar aí com essa introdução ao curso, tá bom? Então, qual que é o objetivo desse curso, né? Algumas coisas eu vou ler, tá? Tentar ensinar quem não sabe programar o básico sobre algoritmos e programação de computadores usando linguagem de programação Java. Tudo bem? Como eu disse, eu tenho um curso nesse mesmo molde, só que para a linguagem C.
Linguagem C é um paradigma, né? Você programa pensando de uma forma, né? Que é esse paradigma, né? Um modo de pensar que a gente chama de paradigma estruturado. Aqui em Java, o paradigma ele engloba o estruturado, só que o paradigma de programação principal da linguagem Java é o que a gente chama de programação orientada a objetos. Essa parte de orientação a objetos a gente vai ver mais pro fim do curso, do meio para o fim, tá? Então a gente vai começar a linguagem Java como se fosse uma linguagem estruturada. Vão ter alguns conceitos de orientação a objeto que vão aparecer no início do curso, porque não vai ter muito como eu escapar, mas a parte mais pesada que a gente vai aprender orientação a objeto, de fato, é depois, tá bom? Muitas vezes eu vou falar, ó, você vai escrever esse código dessa forma aqui. Ah, por quê? Por enquanto você vai aceitar que é daquela forma. Depois você vai entender o que é aquilo com o decorrer do curso, com as minhas explicações. Tudo bem? Motivação, necessidade de criar um curso de verdade, gratuito e que preste sobre o termo. Eu começo a soar um pouco pedante quando eu falo dessa forma, tá, gente? Mas eu sempre dou uma olhada em conteúdos online sobre esses assuntos, né? E quando o conteúdo é gratuito e ele não tem uma curadoria para alguém olhar aquilo e tentar atestar que aquilo ali tem uma certa qualidade, é um pouco complicado porque aquilo fica, como eu falei agora há pouco, você fica meio perdido. Você como aluno, como quem tá, como uma pessoa que está querendo aprender, você, como você não tem base, se você não tiver base naquilo, você acaba aceitando tudo como verdade. Então é meio perigoso isso, tá bom? De novo, não que eu seja o melhor profissional e professor do mundo, mas eu tenho uma certa experiência. Vou falar um pouquinho, né? Eu não falei de mim, vou fazer minha autopropaganda aqui, que é uma coisa meio feia também, né? Mas eu sou professor do Instituto Federal, eu sou graduado em Sistemas de Informação, eu tenho mestrado em Ciência da Computação e eu tenho doutorado em Biotecnologia. Eu trabalhei com Biologia Computacional, que chama de Bioinformática. Tá? Trabalho com a linguagem Java desde 2004, então tem 21 anos aí que eu tô nessa jornada, né? A linguagem Java é a minha linguagem de preferência, né? É a que eu mais uso para resolver coisas, até em lugares que ela não é mais muito indicada, mas é a linguagem que eu uso bastante para praticamente qualquer tipo de tarefa, tá? Gosto muito da linguagem C também, gosto da linguagem C++, apesar de eu achar que hoje em dia é muito complicada, mas gosto da linguagem C também bastante, tá? Então as minhas duas linguagens principais, Java e C. Para a web a gente não consegue escapar muito do JavaScript, né, que não tem nada a ver com Java, só o nome que é comum. Mas mesmo assim, o nosso foco aqui é Java, então a gente vai falar de Java, né? E sou professor no Instituto Federal desde 2011, janeiro de 2011, então estou há 14 anos no Instituto Federal, mas desde lá da oitava, sétima série, oitava série, que hoje seria o oitavo ano, nono ano do ensino fundamental, eu já dou aula particular, já dava aula particular, dava aula para colegas e amigos na própria escola, a gente ia estudar, então eu explicava as coisas, então eu acredito que eu tenha uma certa vocação para isso que eu faço, tá bom? Pode ser que você não goste e aí tem que fazer, né? Então, público-alvo, qualquer pessoa que tenha e que saiba usar um computador pessoal, você tem que ter um computador. Por mais humilde que ele seja, você vai precisar de um computador pessoal que tem um monitor, que tem a torre, né, que a gente chama de CPU, que tem todos os componentes lá dentro, teclado e mouse, porque senão não tem como programar. Você pode tentar fazer no celular, usar uma ferramenta online? Pode, mas não vai ser aquelas coisas. Você pode tentar fazer no tablet? Pode, mas não vai ser aquelas coisas. Então você precisa de um computador. Quem gosta de ciências exatas, para programar, você tem que ter algum tipo de facilidade com ciências exatas. O que eu estou querendo dizer? Você tem que gostar de matemática, aquilo lá tem que ser uma coisa que é relativamente fácil do teu cérebro conseguir entender e processar aquilo. Tem gente que não tem esse perfil. Então a programação vai se tornar um fardo na vida dessa pessoa. Tá? Então se você não tem esse perfil de ciência exata, talvez você sofra muito e você vai achar um bicho de sete cabeças. Mas talvez não. Tem gente que não é das exatas, mas consegue aprender a programar. Tá bom? Então, que gosta de ciências exatas e que queira aprender o beabá sobre programação,
sem frescura, sem conversa fiada. Eu não vou ficar inventando história para vocês. Eu não vou, já falei, já repeti isso umas 3 vezes de outra forma, acabei de falar isso. Todo mundo, não é todo mundo que é capaz de fazer tudo. Eu não sei jogar futebol, eu não gosto de futebol e nem que eu gostasse eu conseguiria jogar, porque eu não tenho quase habilidade alguma com o esporte. Então, uma coisa que eu entendo que eu não consigo, eu entendo que eu não tenho habilidade para aquilo, então não adianta muito eu ficar querendo me esforçar para que eu aprenda aquilo da melhor forma possível. Eu posso tentar jogar? Posso. Brincando? Posso, mas eu nunca vou ser um competidor nisso. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, pensa bastante nisso, tá? Porque programação, apesar de algumas pessoas falarem que é fácil, hoje em dia com o advento, né, dos modelos grandes aí de linguagem, né, os LLMs, Large Language Models, que tem as ferramentas aí, ChatGPT, enfim, várias outras, que utilizam esses modelos para dar respostas convincentes para você que pergunta, e isso pode te ajudar a programar, entre aspas, te dar uma falsa impressão que você tem habilidade naquilo, isso aí na verdade é uma coisa que vai te tornar cada vez mais medíocre. Então, quanto mais você puder, e na verdade eu particularmente eu não uso de forma alguma para desenvolvimento de software, para programação. Às vezes eu uso para perguntar alguma coisa, algum conceito teórico de alguma outra área, mas quando é de computação, eu procuro sempre ir na fonte de programação também, de computação. Tudo bem? Então, por que eu estou falando disso? Porque programar não é você perguntar uma coisa lá no chat GPT e ele te responder e você aceitar aquilo como verdade. Se você estiver fazendo isso, você vai estar incorrendo num erro muito grande. Por quê? Você pode conseguir resolver o problema, mas normalmente você não vai entender o que você está fazendo. E isso é muito, muito perigoso. Tá bom? Então, todo curso que você vê, propaganda, Instagram hoje em dia, que o negócio é fácil, que o negócio é mágico, desconfie. Tá bom? Então, o que a gente precisa para o curso? Como eu falei, um computador. Se ele, você não pode ter lá um 486, mas um computador de, sei lá, até 10 anos, você vai conseguir trabalhar numa boa com o que a gente precisa. Eu acredito que sim. Tá bom? Lá não vai dar certo fazer pelo celular, nem pelo tablet, nem em máquinas muito antigas. Windows 10 ou superior, tá? Por quê? É questão de instalação de ferramentas, tá? Talvez o Windows 7, se você tiver um computador antigo aí com Windows 7, você ainda até consiga trabalhar, mas o Windows 7, o Windows 8 é muito ruim, né? Windows 7, Windows 10, Windows 11 eu não gosto também, tá? Mas eu trabalho no Windows 10 enquanto houver suporte, eu vou continuar trabalhando no Windows 10. Quem usa Linux pode fazer também, mas vai ter que se virar com ferramentas e configurações. Afinal de contas, usuários Linux são ultra mega super usuários, né? Eles sabem fazer tudo. Então você vai conseguir se organizar aí. Espere-se pelo menos, né, que você consiga se organizar sem ajuda. Vontade de aprender, porque não adianta também você só querer aprender se você não fizer, se você não tiver a vontade e realmente fazer, né? E disponibilidade para treinar, que é justamente isso que eu estou falando, porque a gente vai ter muito exercício. Tem muitos exercícios, o material que a gente vai seguir tem uma quantidade enorme de exercícios, e eu recomendo que você faça absolutamente todos os exercícios. É o suficiente para aprender, ficar proficiente na linguagem? Não. Dizem que é necessário 10 anos para você ficar proficiente numa linguagem de programação. E eu acredito que seja mais ou menos isso mesmo. E mesmo assim você não vai cobrir todo o espectro de funcionalidades que aquela linguagem tem. Isso é uma linguagem séria, né? Uma linguagem de mercado. Outra coisa, para você aprender de fato, você vai ter que resolver problemas do mundo real. Então, o que eu recomendo? Depois que você começou a aprender a programar em Java, ou você já sabe programar e está aprendendo Java, já estou numa situação que eu acho que eu consigo resolver determinado problema, ou que eu resolvo numa outra linguagem que eu sei, ou que eu acho que eu consigo resolver aquele problema mesmo sem saber programar, que eu estou aprendendo agora. Vá atrás de tentar resolver aquilo, certo? Isso que vai te ensinar a programar, não só os exercícios. Porque os exercícios, eles são muito autocontidos, são coisas simples, né? Faça determinada coisa, faça determinada outra coisa, resolva esse probleminha aqui. Então você vai estar resolvendo probleminhas muito pequenininhos, mas que vão te dar subsídios para você resolver problemas maiores, tá? Os exercícios que a gente vai trabalhar são sempre organizados de forma
gradual de dificuldade, tá bom? O que a gente vai usar? Linguagem de programação Java. Usaremos o JDK da Oracle. O que é JDK? É Java Development Kit, o kit de desenvolvimento Java. Hoje em dia, existe uma infinidade de kits de desenvolvimento. Eles derivam do OpenJDK, que é o JDK aberto. Então, cada empresa pega esse OpenJDK e cria sua distribuição, como se fosse mais ou menos um Linux, certo? Só que, lógico, não é um sistema operacional. Quem que é a dona do Java? É a Oracle, certo? Era a Sun Microsystems, que foi... Que, a Sun acho que foi incorporada inteira pela Oracle, né? Acho que foi isso. A Sun foi vendida, né? Foi comprada pela Oracle. Então, tudo que era da Sun é da Oracle. Por que a gente vai usar o JDK da Oracle? Porque, na minha opinião, ele é o mais fácil de instalar, ele já se configura, você não precisa ficar mexendo em configuração além da necessária. Já vem, você instala e acabou, você pode usar numa boa, tá? Tem problema? Tem problema se você for desenvolver alguma aplicação comercial, tal, aí você teria que optar por um OpenJDK ou uma outra distribuição livre, vamos dizer assim. Mas para a gente aprender e para facilitar a instalação para vocês, a gente vai usar o JDK da Oracle. Outra coisa, vai ter um exercício, vai ser exercício não, desculpa, vai ter um próximo vídeo que vai estar na playlist, que ele não vai estar sendo gravado hoje. Hoje é dia 5 ou dia 6 de fevereiro? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025. Esse próximo vídeo, desculpa, ele foi gravado já há alguns dias. Ele é um exercício onde eu ensino você, exercício não, desculpa, é um vídeo onde eu explico para vocês como que você vai instalar todas essas coisas para a gente poder seguir o curso, porque são os mesmos requisitos que a gente vai utilizar, são as mesmas ferramentas e são os mesmos requisitos que a gente precisa para seguir o material, que é um livro que eu tenho e que tem o link desse vídeo lá nesse material e assim por diante, tá bom? Então você vai ver que a capa do vídeo vai ser outra, na verdade. Então vai ser um vídeo para vocês aprenderem a configurar o ambiente de desenvolvimento. Tá bom? Então vamos lá, voltando. JDK, da Oracle. O que é o JDK? Depois eu explico. Visual Studio Code, ferramenta para a gente editar código. Usaremos algumas extensões para nos... Na verdade, é um pacote de extensão que ele já vai instalar tudo para a gente. Tá? Apache NetBeans, que aí vai ser uma IDE, né? Uma Integrated Development Environment, né? Um ambiente de desenvolvimento integrado. Opa! Eu gosto do NetBeans. É uma ferramenta que hoje em dia, apesar dela ser mantida, ela não é muito adotada, tá, no mercado. Hoje em dia o padrão no mercado, e é na verdade o padrão no mercado há muito tempo, é o Eclipse, chama Eclipse a ideia, e tem uma outra que é paga, que é chamada de IntelliJ. Tá? A IntelliJ, vamos dizer assim, seria a Ferrari do negócio. É a mais completa, é a mantida, é a que está sempre com as últimas funcionalidades, ela tem poucos bugs, funciona muito bem. O Eclipse, apesar dele ser o padrão da indústria, ele é mantido principalmente pela IBM, se eu não me engano. Tem uma fundação, acho que tem uma fundação Eclipse hoje em dia, né? Que mantém o Eclipse. Eu acho ela uma ferramenta muito burocrática, difícil de usar, e ela tem muito problema, muito bug. Da última vez que eu usei o Eclipse, já faz vários anos, eu sempre notei muito problema, sabe? Não para de funcionar, às vezes você altera um arquivo fora da IDE, né? Do teu ambiente de desenvolvimento, ela não entende, você tem que mandar atualizar o projeto. Então a gente vai usar o NetBeans porque é a ferramenta que eu acredito também para quem está começando seja a mais fácil de trabalhar. A JSGE, que é o nosso engine, né, nosso motor de desenvolvimento de jogos e simulações, que é desenvolvimento meu, depois a gente vai ver como funciona. O JJudge, que é uma ferramenta de correção de exercícios, que também é minha, eu que desenvolvo. Tanto a JSGE quanto o JJudge são desenvolvidos em Java, tá? Código aberto, tá tudo no GitHub, depois eu mostro para vocês. Ele é o corretor de exercício. Ao final de cada capítulo do livro que a gente vai seguir, que é um livro da minha autoria também, tem uma série de exercícios e para você verificar se o seu exercício está correto ou não, você vai poder usar essa ferramenta aqui que ela vai te dizer, ó, teu exercício está fazendo, o teu programa está fazendo o que o exercício está pedindo, tá? E o livro que eu acabei de comentar, coletânea de exercícios e notas de aula em linguagem de programação Java, com introdução em engine de jogos JSGE e exercícios criativos. Segunda edição, que é a edição que eu lancei agora em janeiro. Eu estou procurando lançar uma edição nova de cada livro meu todo ano, atualizando lista de exercícios e atualizando coisas, o próprio material,
tá? Correções pequenas de coisa que foi digitada errado, ou uma palavra que está errado, alguma coisa do tipo, eu vou atualizando durante o ano e lançando correções, mas edições maiores eu sempre estou lançando em janeiro. O livro de Java está na terceira edição, o livro de C de Java está na segunda edição e o livro de C está na terceira. E o meu desenvolvimento web acho que está na terceira, tá na terceira ou quarta, acho que está na terceira também. Tudo bem? Próximo. Conteúdo. Esse é o conteúdo aproximado que a gente vai aprender. Talvez eu coloque mais coisas aqui no meio com o decorrer do curso. Eu tenho aí 3 semanas, 2 semanas e meia mais ou menos, para eu gravar todas essas aulas. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer tudo, mas eu acho que o principal, que é a parte inicial, que é onde você vai escolher se você vai aprender ou não, se você quer ou não aprender, vão ser as primeiras aulas e isso vai estar disponível para vocês. Depois eu provavelmente vou lançar cada aula aí, talvez a partir ali da aula 15 eu comece a lançar um pouco mais espaçado por causa dos meus compromissos com a escola, tá bom? A gente ainda está terminando o segundo semestre, né, do ano passado, porque teve greve, então a gente ainda está terminando de organizar o segundo semestre para começar o próximo semestre no dia 24 de fevereiro. Então, até dia 24 eu tenho um certo tempo para ir preparando essas coisas aqui, tá? Outra coisa, quando eu estou gravando e eu estou falando com vocês olhando aqui para a câmera, eu não bocejo. Eu não sei se vocês perceberam que na hora que eu estava lendo, quando eu começo a ler muita coisa, eu começo a bocejar. Eu respiro errado na hora que eu estou lendo, não sei porquê, coisa do meu cérebro, e eu começo a bocejar. Mas não é um bocejo de cansaço, nem de indiferença, é só por causa da leitura que eu fiquei espaçada errada com a minha respiração. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente vai ver de conteúdo? Preparação do ambiente. É o próximo vídeo que eu falei para vocês, já está gravado. Gravei mês passado. Hello World. Começo de tudo. Vamos entender o que é a linguagem Java, como ela funciona mais ou menos, criar o nosso primeiro programa. Depois, entrada e saída padrão formatados. Tópico 2, tópico 3 é o primeiro capítulo do livro, certo? Depois vem os outros capítulos mais ou menos na ordem que está, mais ou menos na ordem não, na ordem que está no livro, tá bom? JSimple Game Engine, Java Simple Game Engine, que é a JSGE, que a gente vai ver no primeiro capítulo também, com a introdução dos primeiros exercícios criativos. E aí a gente vem estruturas condicionais, de repetição, arrays, que eu não vou chamar de vetor, tem gente que chama de vetor no Brasil, eu não vou chamar de vetor, depois eu explico o porquê. Algoritmos de ordenação elementares. Por que eu ponho algoritmo de ordenação ali, que é um tópico normalmente para disciplinas um pouquinho mais avançadas de programação? Porque para a gente aplicar, que é um problema muito base na computação, né, que é você colocar coisas em ordem, e a gente aplica o que a gente já viu. Tá bom? Uma outra coisa que eu reparei aqui e eu acabei esquecendo de falar, vocês verem aqui que a quantidade de slides está XX, eu esqueci de colocar a quantidade final. Depois, todo esse material é disponibilizado para vocês, tá? Vai ter um link aí na descrição. Aí vai estar com a quantidade correta de slides, se eu não esqueci de novo de atualizar. Tá bom? Mas isso para vocês também não faz tanta diferença. Depois, 9, classe math. Depois, métodos estáticos, caracteres e strings. O que é string? Depois a gente fala disso. Como lidar com arquivos, recursividade, aí algoritmos de ordenação não elementares. A gente vai ver mais algoritmos de ordenação aplicando coisas novas que a gente acabou de ver. 13. Aí que a gente entra na orientação objeto. Classes, atributos e métodos, encapsulamento, composição, agregação e associação. Ó o bocejo que eu falei para vocês. Herança e polimorfismo. Aí vem interface gráfica com swing, que não está no livro, mas a gente vai aprender. Vou ensinar vocês a fazer a parte básica de interface gráfica. Java, o foco de Java não é interface gráfica, tá? Não é você desenvolver aplicações para desktop, né, para rodar no computador, apesar de você conseguir. E eu gosto de usar o Java para isso. Mas não é essa biblioteca Swing, não é aquilo que você está pensando, tá? Essa biblioteca Swing, ela é um pouco difícil de utilizar. Ela demora para você masterizar ela, vamos dizer assim, você ter uma, não sei nem se a palavra está correta, mas para você ter um domínio sobre ela. Ela é um pouco complicada, ela é um pouco burocrática, tá? Então, para interface gráfica, você teria que usar outras coisas. Ah, eu quero trabalhar com desenvolvimento para desktop num programa sério. Então, você teria linguagens e ferramentas mais apropriadas para isso. O Java, hoje em dia, o forte é a parte servidor, tá? Parte para web mesmo. Bem, interfaces, enumerações, records, que é funcionalidade relativamente nova na linguagem, chamados de registros,
Coleções são estruturas de dados, né? Java Collections Framework. Vou falar um pouquinho. Framework, tá? Um O aqui a mais escapou, depois eu corrijo. Expressões lambda, interfaces funcionais e string API. Bem introdutório aqui, tá? Bem introdutório. Metaprogramação, bem introdutório também. Esses são tópicos que não estão no livro, tá? Coleções, expressões. Ou tá no livro? Eu dei uma atualizada no livro, eu coloquei conteúdos novos, agora eu não estou lembrando que já fazem alguns dias, tá? Mas enfim, vai estar no curso. Aí, 24 aqui está abordando tudo, né? Resolução de exercícios por capítulo. Então, cada capítulo eu vou passar pelos exercícios, vou explicar os exercícios e eu vou fazer um ou dois para vocês, tá bom? E se tiver dúvida, vocês coloquem no comentário do vídeo. E também o que vai permear também aí todo o curso, né? Desenvolvimento de simulações e jogos simples, tá? Usando na ArrayLib, usando JSGR, eu vou atualizar ali também. Ah, escapou mais um detalhe. Faz parte, sou ser humano, eu erro, tá bom, gente? Bem, bibliografia sugerida. O meu livro de coletânea de exercícios e notas de aula em linguagem de programação Java. Java com Programar, esse talvez seja o melhor livro em português, é a última edição, cobre o Java 7 e o Java 8, ele é um pouco antigo, tá? Mas você pode usar ele tranquilamente. O Java está na versão 23, se eu não me engano. Antigamente, a linguagem Java ela era atualizada a um certo intervalo de anos, nunca fixo, mas um intervalo grande de anos. Então passava 5 anos, 4 anos, aí saiu uma nova versão. Hoje em dia saem versões novas a cada 6 meses. Tá? Então eles vão lançando funcionalidades novas, criam um preview de uma funcionalidade, vai evoluindo ela até ela ser lançada de fato numa determinada versão da linguagem. Então hoje em dia o processo, né, esse processo de lançamento ele é mais dinâmico, tá bom? Eles não esperam juntar muita coisa para lançar a versão nova. Um outro livro, Use a Cabeça Java, inclusive eu tenho ele aqui, eu tenho uma versão, eu tenho a edição física dele aqui, ó, certo? Esse do Java 8 também tem. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Deixa eu pôr mais perto. Aí ele vai pegar a cabeça do hominho aqui, ó. Por causa do meu filtro aqui no, no OBS. Mas se eu colocar aqui perto da minha cabeça, será que aparece? Não, ele tira também. Mas enfim, é um livro de Java. É bom esse livro. Olha lá, cobre Java do Java 8 até o Java 17. É um livro bom, tá? Mas ele é um livro mais de conceito, tá bom? Para você entender os conceitos, tá? E o Core Java, que seria aí um livro mais avançado, que cobre as mesmas coisas que esses dois aqui, mas com exemplos um pouco mais sofisticados em algumas partes, tá? Ele tem 2 volumes, né? Volume 1, que é a parte fundamental, de fundamentos, fundamental não, né? Parte de fundamentos, e o volume 2, que seria recursos mais avançados, tá bom? Precisa comprar algum deles? Não. Precisa comprar o meu livro de Java? Não, meu livro não está à venda, meu livro de distribuição é gratuita, vai estar o link para vocês baixarem também. Tá bom? Então, vamos começar de fato, que eu já estou falando faz meia hora, né? Então, a gente vai começar a aprender a programar. Então, a gente vai começar do zero. Então, primeiro tópico, o que é um algoritmo? O que é algoritmo? Então, definição informal é um conjunto finito de instruções, ou seja, você tem uma quantidade X de instruções, 10 instruções, 15 instruções, 20 instruções, 1000 instruções, mas é uma quantidade que você consegue definir a quantidade, certo? Executadas em ordem lógica, que tem como objetivo resolver um problema. Então, exemplo clássico, fazer um bolo. Não é uma sequência lógica de instruções para você fazer o problema. Você põe o bolo para assar antes de você fazer a massa? Não. Então você tem uma ordem lógica que as tarefas são executadas, né, que as instruções são executadas para você chegar ao final daquele objetivo que era fazer um bolo, né? E definições formais aqui de algoritmos, né? De dicionário e de um autor que eu gosto muito, que é o Robert Sedgwick. Então, primeiro, conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número de etapas. É o que foi dito anteriormente, só que um pouco mais bonito aqui, um pouco mais pomposo, né? Dicionário Hallwise, 2021. E outras definições aqui do Sedgwick, uma mais prolixa e uma mais sucinta, que falam mais ou menos a mesma coisa. Então, o termo algoritmo é usado na ciência da computação para descrever um método de solução de problemas que é mais adequado, para ser implementado como um programa de computador. O que é um programa, depois a gente vai discutir isso também, tá? Isso aí está no livro Algorithms in C. Ou algoritmos são métodos para resolver problemas que são acabei de essa palavra suitable eu sempre
tenho dificuldade de traduzir, é impressionante. Meu cérebro parece que tem um bloqueio, né? É adequado, quer dizer adequado. Métodos para resolver problemas que são adequados para implementação no computador. Então, essa definição também do Robert Sedgwick no livro Algorithms de 2011. Esse é um livro que se eu pudesse recomendar, se eu pudesse não, vou recomendar. Quem gostar de programação, quem estiver aprendendo programação, se estiver fazendo uma graduação, esse livro talvez seja um dos melhores livros de estrutura de dados e algoritmos que tem, principalmente na parte introdutória, tá bom? Bem, já sabemos que é um algoritmo. Agora olha só, para você desenvolver algoritmos através dos programas que vão implementar esses algoritmos, você precisa pensar como um cientista da computação. Então, o que é computação, né? Essa palavra computar. Computar é resolver alguma coisa. Você vai realizando tarefas para resolver um problema. Vejam como está ligado com a ideia de algoritmo, né? E tem tipos de conhecimento. O conhecimento declarativo, quando você define alguma coisa, quando você declara alguma coisa. Então, olha esse exemplo aqui. Quem não gosta de matemática já vai sofrer. Vai começar seu sofrimento agora, você que não gosta de matemática. Raiz quadrada de x é igual a y, certo? Que implica que y ao quadrado é igual a x, não é isso? Se você elevar ao quadrado os dois membros dessa igualdade, dessa equação, você vai ter que, que raiz de x igual a y é igual a x, né? Implica que você tem x que é igual a y ao quadrado, ou y ao quadrado que é igual a x, certo? Desde que o y seja maior ou igual a zero. Tá, mas como que a gente resolve esse problema da raiz quadrada usando um algoritmo? Quando você aprende a raiz quadrada de um quadrado perfeito, você acaba decorando, né? Então, por exemplo, raiz quadrada de 4. Qual que é o número que, se você multiplicar ele por ele mesmo, dá 4? É o 2. Então, a raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Só que se for um número quebrado, né? Um número com a parte, a gente fala quebrado, né? Mas um número decimal com a parte fracionária, né? Como você faz? Você não vai conseguir ficar decorando para infinitos números a raiz daquele número, né? Nem para número quadrado perfeito que é muito alto, que é muito grande. Então, por exemplo, se eu multiplicar, sei lá, 5.750.323 ao quadrado, quanto que dá? Vai dar um número gigantesco. Você vai decorar que aquele número gigante é o quadrado daquilo lá, daquele outro? Você não consegue. Então, existe uma forma para a gente aproximar o cálculo da raiz? Existe. Olha só esse quadro aqui em branco. Esse vídeo vai ser mais longo que o normal, tá bom? Já estou avisando. Eu poderia até parar aqui e começar outro, mas eu vou seguir direto, tá? Olha só esse exemplo. Olha só aqui uma forma, uma receita para a gente aproximar o cálculo de uma raiz. Olha lá. Início. Escolher um valor para y. Então, olha lá. Eu quero calcular o y. Então, imagine, raiz de 25 é igual a quanto? Sabe que é 5. Mas eu quero calcular esse 5. Escolher um valor para y. Então, imagine que você não sabe que a raiz de 25 é 5. Então, você chuta um número. Sei lá, 9. Olha o que vai fazer. Se 9 ao quadrado for aproximadamente x, então pare e você encontrou o resultado do y. Então você pega esse y que você chutou, eleva ele ao quadrado e vê se ele é parecido, se ele está próximo daquele número que está dentro do sinal da raiz. Certo? A gente chama de radicando, né? Aquele número que está lá dentro. Bem, deu isso? Deu. Então, opa, quer dizer o quê? Eu encontrei o y que eu estou procurando. Ah, não, não deu. O que eu faço? Olha o que ele vai fazer. Y recebe esse sinal, essa flechinha. Y vai receber um valor de y mais x dividido por y. Tudo isso eu faço essa conta primeiro, depois divido esse resultado por 2, guardo em y e repito o processo. Eu tenho um y novo agora na jogada, elevo ele ao quadrado, vejo se ele está próximo de x. Está próximo? Ou é o x? É. Achei meu y que eu precisava. Não, não é. Continuo o processo. Entenderam mais ou menos a ideia? Eu vou usar aqui agora, sem falar de linguagem de programação ainda, a gente vai traduzir essa sequência de instruções aqui. Isso aqui já é um algoritmo. Só que ele está escrito no que a gente chama de pseudocódigo.
Tá escrito é um algoritmo, escrito numa coisa que parece uma linguagem de programação, só que está escrito em português, com frases estruturadas aqui que a gente entende o que está dizendo, né? Se você conseguir ler isso aqui, que não é tão difícil, né? Você consegue entender o que o algoritmo está fazendo. Lógico, isso aqui é uma coisa muito simples, mas mesmo assim. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu vou usar para isso, pessoal, o Excel, tá? O Microsoft Excel. Você pode reproduzir esse exercício se você não tiver essa. Se você quiser reproduzir isso que eu estou fazendo, é legal, tá? Só que eu vou reproduzir, eu vou fazer no Excel. Você pode fazer no Calc, que seria o Excel do LibreOffice, tá bom? Então vamos lá, ó. Imagine o seguinte: eu quero calcular, vamos colocar aqui, ó, x, y, certo? X e y. Imagine que eu quero, vamos pegar o exemplo do 25. Eu quero calcular a raiz de 25. Imagine que você não sabe que é 5. Vamos chutar o 9, foi o que eu falei? Lembra lá? Vamos olhar o algoritmo aqui de novo. Ó. Deixa eu pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Ó. Espera aí. Ficou muito grande, né? Vamos trocar as cores aqui só para vocês conseguirem enxergar. Vou pôr o fundo branco, a fonte em preto. Vou diminuir um pouco esse quadro aqui, que ele está muito grande. Diminuir o tamanho da fonte. Só para ele ficar visível aqui para a gente, ó. Dá uma esticadinha nele aqui. Pronto. Aqui, ó. Tá aqui. Tudo bem? Então, vamos seguir isso aqui. Quero calcular a raiz de 25. Não sei qual que é a raiz de 25. Vamos centralizar aqui. Fica bonitinho. Chutei o número. Escolhe um valor para y. 9. Olha o que ele vai fazer agora. Eleva y ao quadrado, ou seja, eu multiplico y por y. Então, eu vou denotar aqui em cima, assim, ó, y tio 2. Quando você vê, isso aqui é uma notação muito comum em ciência exata, tá? Principalmente em computação. Quando você vê essa notação com um tio, normalmente está querendo dizer que você está elevando aquele número, aquela base ao expoente 2, ao expoente que for. Tá bom? É muito comum ver essa notação. Tem linguagens que em Java esse operador não serve para isso, tá? O tio não serve para isso aqui que eu estou falando. Mas é comum você ver esse tipo de representação em texto, tá? Para não colocar o 2 pequenininho em cima, que a gente chama de sobrescrito, você pode fazer dessa forma que denota isso, tá? Y elevado ao quadrado. Então tá. O que é y elevado ao quadrado? É o y vezes o y. Só que 9 vezes 9 é 81, né? A gente sabe isso por causa que a gente aprende tabuada, né? Espero que você tenha aprendido tabuada. Só que aqui no Excel, a gente vai automatizar isso para fazer esse 9 vezes ele mesmo. Então, como que eu faço? Eu ponho um sinal de igual. Esse curso não é um curso de Excel, tá bom? Então, não precisa se preocupar em aprender Excel, nem cálculo, nem nada. Então, ó, pus um igual na célula. Clico aqui, vocês estão vendo que aparece B2? Por quê? Essa célula está na coluna B, na linha 2. Por isso que é B2. Se eu der Enter agora, vocês vão ver que vai aparecer 9. Mas esse 9 é o valor que está aqui. Se eu vou chutar, vou pôr 30 aqui. Ó. Na hora que eu der Enter, você vê que aqui muda para 30 também. Por quê? Essa célula eu estou recebendo uma cópia do valor que está nessa. Tá? Então, eu vou voltar para o 9. Só que, vou apertar F2 aqui, ou você pode editar aqui na barrinha de fórmulas. Eu vou apertar F2 para editar. Estão vendo? Eu quero multiplicar o B2, o símbolo para fazer multiplicação é o asterisco, tá? Asterisco, não é asterístico, tá certo? Falou asterístico, tá errado. Eu vou multiplicar B2 por B2 de novo. Não é vezes 2. Vezes 2 não é potência, tá bom? Então, ou você digita B2 de novo. Você viu que fica até azulzinho aqui no caso? Pode ficar de outra cor, tá? Ou você clica de novo na célula que você quer. E eu vou dar Enter agora. Agora ele está fazendo o valor que está em B2 vezes o valor que está em B2, que é 81. Se eu puser aqui 10, vai dar 100. Se eu puser 3, vai dar 9. Eu vou continuar com o meu chute 9, que é 81. E agora eu vejo, ó, esse cara que eu obtive aqui, ele está próximo disso? Então, vamos colocar aqui, ó, y ao quadrado, eu vou pôr um tio só, tá? Com a x. Vou pôr assim, ó. Ou seja, isso aqui, que é o y ao quadrado, é igual a isso aqui? Falso. Não é igual.
Vamos pôr o 5, que seria o valor final, que a gente sabe que é o resultado. Vamos ver o que acontece? Vou pôr 5. Opa, apareceu esse monte de cerquilho aqui, porque não deu, ele não conseguiu escrever todo o conteúdo. Olha lá, verdadeiro. Tudo bem? Então, olha só. Por quê? 25 é igual ao que está aqui. Só que, de novo, a gente não sabe. É lógico que eu sei que você sabe, mas a gente ainda não sabe que a raiz de 25 é 5. Então, eu vou chutar o 9 errado. O que acontece? Deu falso. Eu vou agora, nas várias linhas que tem aqui, eu vou continuar repetindo essa conta para ver se eu consigo calcular a raiz de 25, que a gente sabe que é 5. Então, isso aqui é verdade? Não, é falso. Então, eu vou continuar até aparecer verdade aqui. Tá bom? Eu vou fazer várias linhas. Vocês vão ver que o cálculo ele vai convergir. Depois que ele converge, ele não muda mais. Para esse caso aqui, vai continuar tudo verdadeiro. Mas vamos ver acontecer? Então, o que vai fazer? Eu vou recalcular o y. Qual que é o valor novo do y? Y é igual ao quê? Ao valor antigo do y. Qual que é o valor antigo do y? É 9. Mais x dividido por y. Quanto que vale o x? O 25. Então, o x tá na célula A2, dividido pelo y, que está na B2. Tudo isso aqui, vou colocar um parênteses, estão vendo? Ó? Isso aqui ó, é o y, que é B2, mais A2 dividido por B2. Olha lá, ó. Essa parte é o numerador aqui dessa fração. Tudo isso dividido por 2. Isso vai me dar um outro valor. Eu vou dar Enter agora. Olha lá. Deu 5,88. Tudo bem? A gente vai repetir a conta agora para calcular o y ao quadrado. Só que o y ao quadrado não é esse cara aqui vezes ele mesmo? Para esse caso, para esse aqui é esse vezes ele mesmo. Aqui no Excel, quando você clica numa célula, você vê que tem um quadradinho aqui no canto inferior direito. Se você clicar aqui, segurar e arrastar para baixo, o Excel vai copiar a fórmula que você tem na célula que você está buscando, que você está fazendo a cópia, e ele já vai atualizar as células correspondentes. Então, ó, eu vou puxar, vou soltar. Estão vendo que deu 34,67? Vejam que a fórmula, se eu apertar F2, vai aparecer B3 vezes B3. Ou seja, o que estava B2 vezes B2, na hora que eu puxei para baixo, ele entendeu e falou, ó, então beleza, ele está puxando para baixo a fórmula da célula, eu vou atualizar as outras células de acordo com o que ele está puxando. Só que tem situações, por exemplo, esse caso aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa, vocês vão ver que vai dar problema. Quer dizer, não deu problema, mas a gente tem um defeito aqui, vamos dizer. Qual que é? O A3 não tem nada no A3. O A3, eu quero o X nesse lugar do A3. Estão vendo aqui, ó? Só que o A3, olha a célula aqui em vermelho, não é o 25. Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa fórmula aqui, que eu estou recalculando o Y, eu quero que sempre que eu for fazer essa fórmula, eu sempre referencie essa célula aqui. Então, como que eu faço isso? Eu coloco duas formas. Você faz manualmente, coloca o símbolo do cifrão antes da coluna e antes da linha. Ele vai fixar. Toda vez que você copiar essa fórmula, essa referência a essa célula vai ser sempre essa. Ou então, quando você com o mouse aqui piscando, com o cursor, né, piscando aqui, ó, o que está piscando ali, o cursor é o ponteiro do mouse e isso aqui que está onde está sendo digitado. Você aperta a tecla F4 do seu teclado, tá? É a primeira linha do seu teclado. F4, olha lá, ele já faz automático, tá bom? Eu vou dar Enter. Tá certo? Olha lá, 5,88, que é o que a gente queria. E aqui, de novo, lembra que ela tem o A2 aqui? Esse A2 eu preciso fixar também, então eu vou apertar F4 e vou dar Enter. Vou puxar ela para baixo. Muito bem. Estou elevando meu y novo ao quadrado, deu 34,67 e eu estou comparando se esse valor aqui é igual a esse aqui. Está dando falso. Vou repetir o processo. Olha o que eu vou fazer agora. Seleciono, puxo para baixo. Vejam que está começando a convergir o valor. De 9 foi para 5. De 5 foi para 5,067 mais alguma coisinha. Olha o ao quadrado, já está chegando perto do 25, só que ainda deu falso. Eu vou repetir agora esse processo mais algumas vezes. Eu vou puxar até aqui a linha 15. Olha lá. Aqui ele ainda falhou. Aqui parece que é igual, né? Mas aqui deve estar um valor
bem quebradinho, deve ter esse 5 aqui não deve ser exatamente 5, deve estar 5,00000 mais alguma coisinha. Tá elevando ao quadrado, tem 25,000 mais alguma coisinha e no próximo passo ele convergiu. Olha lá. Viram que legal? A gente está repetindo esse algoritmo aqui, ó. Começamos com um y qualquer, eleva esse y ao quadrado e verifica se ele é igual ao x. Parecido com o x, né? Que é aproximado, né? Aqui a gente está verificando igualdade mesmo. Separa, você obteve, ou seja, o teu y. Caso contrário, você continua o processo. Ou seja, na primeira vez que deu verdadeiro, o valor que está no y é a raiz do 25. Vamos pegar outro valor? Vamos chutar outro valor aqui para o 25? Vamos pôr 3. Olha lá. Convergiu aí em 4 passos de novo, né? 1, 2, 3, 5 passos. 1, escolheu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos, 6 iterações. 11, vamos pôr um valor mais alto. Olha lá, que ele demora um passo a mais. Vamos testar outro valor? 81. Raiz de 81 é 9, né? Vou ter que atender a porta. Opa, já vou. Tive que atender a porta. Estou sozinho em casa. Depois eu coloco no capítulo o intervalo, você pula para lá, tá? Então tá, 81, pus 11, sabe que não é. Demorou alguns passos aqui. 9 é a raiz, né? Olha lá, 9 já dá verdadeiro na primeira. Vamos pôr mais um teste. Olha lá, 1, demorou mais um pouco. Vamos pôr 121, que a raiz é 11, né? Olha lá, 1, não deu. Foi lá para 61, falso. Recalculou, falso. Recalculou, falso. Até que aqui deu o quê? Olha lá, convergiu. Raiz de 121 é 11. Tudo bem? Isso para cálculo de quadrado perfeito, tá bom? Se eu tentar aqui uma raiz de 2, aí já é mais difícil, tá certo? Olha lá, ele chega, tá? Olha lá, 1,4142, só que esse número aqui é um número irracional, né? Ele não tem período. Essa parte decimal dele é infinita, né? Tudo bem? Entenderam? Esse é um algoritmo, então, para calcular raiz quadrada de um número. Isso já é, vamos dizer assim, quase um programa. Só que a gente precisa traduzir ele para uma linguagem de programação para a gente poder executar esse programa e ele fazer o cálculo para a gente, tá bom? Mas isso ainda não é assunto para agora. Tudo bem? Entendido até aqui? Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que o meu ventilador está batendo a página aqui do livro. Esse aqui ele não vai. O Crime e Castigo aqui do Dostoiévski, do Dostoiévski, ele não vai levantar porque eu estou lendo e está mais pesadinho ali. Tudo bem? Entenderam a ideia? Vou fechar a planilha, tá? Fácil de reproduzir, né? Depois vocês tentem reproduzir essa demonstração. Tudo bem? Depois eu corrijo as coisinhas que estão erradas também aqui no slide. Se eu tiver que interromper de novo o vídeo, pessoal, eu não faço corte, tá? Porque eu não tenho editor de vídeo, não tenho ferramenta para edição de vídeo, não tenho paciência para isso também. Então eu paro, depois eu coloco nos capítulos, eu coloco onde a gente voltou. Tudo bem? Os capítulos aqui do YouTube vai aparecer na descrição. Tá. Entendemos que é algoritmo, vimos que dá para escrever esse algoritmo que resolve o cálculo da raiz quadrada de um número. Ah, uma outra coisa. Fazer coisa lá no Excel, usar a planilha eletrônica é um tipo de programação também, tá bom? É considerado um tipo de programação também, é uma programação baseada em células, né? Tem um nome, agora eu me esqueci do nome, tá bom? Tá, mas olha lá agora.
Como que a gente pode automatizar mecanicamente essa receita apresentada? Então a gente viu uma forma no Excel. Uma outra forma é criar um computador de programa fixo, ou seja, criar um circuito eletrônico, eletroeletrônico, que só faz aquilo, certo? Essa é uma forma. Esse não é um curso de eletrônica, nem de elétrica, nada. Então a gente não vai ver esse tipo de coisa, mas dá para você construir. Vocês já viram, por exemplo, calculadora? Essa calculadorinha simples, qualquer calculadora, na verdade, de mão, né? Ela é um computador de programa fixo. Só faz aquilo. Tem os botõezinhos que você excita aquele hardware, né? Você induz ele fazer determinada operação e ele vai resolver determinada operação para você. Então, como que um computador de programa fixo funciona? Ele é um conjunto de circuitos projetados para resolver apenas um tipo de problema. Você pode criar um circuito que só faz soma, só faz subtração. Exemplo, calculadora. Isso é um problema. Não é um problema, é uma característica, vamos dizer assim. Porque esse computador de programa fixo, você precisa projetar o computador inteiro para ele resolver um tipo de problema ou um conjunto de tipos de problema. Você não consegue expandir isso para qualquer tipo de problema que um computador consegue resolver. Então, qual que foi a ideia revolucionária da computação para resolver isso? A ideia é a do computador de programa armazenado. Ao invés de você ter um circuito que só resolve um determinado tipo de problema, você tem uma máquina, um circuito que tem diversos componentes que você consegue, de alguma forma, criar programas que você armazena nessa maquinaria eletrônica e ela interpreta esse seu programa para resolver problemas dos mais variados tipos. Tá? Então, olha lá. Ao invés de haver uma máquina com um circuito fixo, que tal haver uma máquina que recebe como entrada um circuito, entre aspas, que seria o seu programa, ou uma receita, se reorganiza internamente, não entendam que isso aqui é um transformer, tá? Lá do desenho do filme. O computador ele não se mexe lá dentro, ele não está vivo, tá certo? E é capaz de realizar aquela receita. Essa ideia de se reorganizar é que, dependendo do estímulo que é dado para a máquina, do sinal que é passado para a máquina através do seu programa, a máquina vai se comportar de determinada maneira. É isso que quer dizer se reorganizar, tá bom? Ou seja, que tem a capacidade de agir como uma receita. Então é a ideia do programa armazenado. O programa que você vai escrever usando uma linguagem de programação que vai gerar um código que o seu circuito físico consegue interpretar e resolver um determinado problema. Então essa é a ideia do programa armazenado. E qual que é a arquitetura básica que se usa até hoje em dia? É a arquitetura de von Neumann ou von Neumann, já ouvi essas duas pronúncias, tá? Von Neumann é um dos principais cientistas aí responsáveis pela criação do computador moderno, né? Do computador eletrônico. Então, o que você tem nessa arquitetura? Basicamente, você tem um componente chamado de memória principal, que é o que a gente chama de memória RAM nos computadores domésticos, nos desktops ou até em outros tipos de computadores, memória RAM. E você tem a unidade de processamento, que é a CPU. Não é só isso, tem diversos componentes que fazem isso aqui funcionar, mas isso aqui, vamos dizer assim, é o núcleo do negócio. Você tem a memória e você tem a CPU. Na CPU, que está aqui em rosa, você tem a unidade de controle, que vai dizer o que a CPU precisa fazer em um determinado momento. Você tem esse PC, que é chamado de Program Counter, que é alguma coisa ali dentro, a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe por enquanto, que vai dizer, ó, qual instrução que eu tenho que a CPU tem que executar no momento. E você tem a unidade lógica aritmética, que é a que vai, de fato, realizar aquela operação que o PC está indicando e que a unidade de controle está orquestrando ali. Tá bom? Onde que estão esses dados que eles vão lidar? Estão na memória. A memória vai conter tudo que o computador está fazendo no momento, que está executando no momento. Então, as instruções, ou seja, os programas, e os dados que esse programa processa. Ah, mas pode ter HD? Pode. Ah, o sistema operacional Windows ou Linux pode usar memória virtual, que é simular a memória principal dentro da memória secundária. Pode tudo isso. Só que a gente está pensando aqui no núcleo da arquitetura. É a memória principal e uma unidade de processamento, né? É CPU, né? Central Processing Unit, unidade de processamento central, que tem os componentes lá dentro. Os principais são a unidade de controle e a unidade lógica aritmética, que é a Arithmetic Logic Unit aqui, que está aqui dentro. Tá bom? Ela é representada por esse trapézio aqui normalmente.
Tudo bem? Entenderam até aqui? Então a gente está aí com 54 minutos de aula já, né? Tipos de. Agora vamos chegando próximo do ser humano. A gente está falando da máquina, vamos chegar agora um pouco próximo da gente. Quais os tipos de linguagem de programação que existem? Se a gente for organizar as linguagens de programação, talvez o primeiro nível de organização seja: bem, essa linguagem de programação, ela é de alto nível ou ela é uma linguagem de baixo nível? Tem gente até que coloca algumas num nível médio, vamos dizer assim, que ela está no meio caminho. O que quer dizer isso? Quando uma linguagem de programação ela é de alto nível, ela se aproxima da linguagem natural, seja do inglês, do português, do idioma que for. Então, se eu tenho uma, normalmente a linguagem Java é considerada uma linguagem de alto nível e ela é parecida com o idioma inglês, certo? E quando a linguagem é de baixo nível, ela está perto da máquina. Quanto mais baixo nível, mais perto da máquina ela está. Ou seja, você precisa, quanto mais você baixa o nível, mais próximo do hardware você está trabalhando, mais difícil se torna, porque as suas instruções vão se tornando instruções cada vez mais específicas que executam determinadas tarefas dentro lá da unidade de processamento central, a CPU. Tudo bem? Tá. Outro tipo de classificação, se a linguagem é de propósito geral ou se ela é específica de domínio. Linguagem de propósito geral são linguagens de programação projetadas para resolver problemas diversos de diversas áreas do conhecimento ou para realizar atividades diversas. C, C++, Java, Python, Rust, Pascal, Ruby, Odin, Zig, Go, etc. Existe uma infinidade de linguagens de programação. Específica de domínio são linguagens de programação projetadas para resolver problemas ou realizar atividades de áreas específicas. Algumas nem linguagens de programação são consideradas, tá? Por exemplo, HTML não é uma linguagem de programação. É uma linguagem específica de domínio, tá? Que é a linguagem que a gente usa para criar documentos web. Então, essa página que você está vendo aqui do YouTube, a estrutura básica dela foi escrita em HTML. SQL é uma outra linguagem específica de domínio para trabalhar com banco de dados relacional. HDL é uma outra linguagem específica de domínio para trabalhar com definição de hardware. Aí o pessoal de eletrônica, engenharia elétrica, eletrônica, controle de automação que aprende. MATLAB, o pessoal da matemática, o pessoal de engenharia usa muito também. É uma linguagem específica de domínio. Ela tem componentes de linguagem de propósito geral, mas ela é mais voltada à parte matemática, né? Cálculo de função, cálculo de integral, derivado e os mais variados tipos de cálculo, processamento de sinais e assim por diante, tá bom? Então, linguagem de propósito geral. Você consegue construir basicamente essas coisas aqui, se você quiser. Elas estão construídas, na verdade, em cima disso, tá bom? Desculpa, é o contrário. Essas estão construídas em cima dessas, tá? E essas são específicas de domínio para resolver problemas mais específicos. Bem, outro tipo de classificação. A linguagem ela é compilada ou ela é interpretada? O que é uma linguagem compilada? É uma linguagem onde o código que você escreve para o seu programa, ele passa por um processo que é chamado de compilação. Compilar é traduzir, basicamente. Mas o que você está que tipo de tradução que é essa tradução que é chamada de compilação? É traduzir um programa que está, um algoritmo que está escrito usando uma linguagem de programação, ou seja, um programa escrito naquela linguagem, que vai ser traduzida para uma outra linguagem, uma linguagem de alto nível sendo traduzida para uma linguagem de baixo nível, aquela linguagem que está próxima da máquina ou que é exatamente a linguagem da máquina. Tá? Tem compiladores que têm mais de um passo, enfim. Um exemplo aqui, compiladas. C, C++, Rust, COBOL, Fortran, Pascal, Odin. Normalmente, via de regra, você tem um código-fonte, o compilador ele traduz o teu código-fonte escrito em uma dessas linguagens aqui para código intermediário, código assembly. Tá? Não vou dizer que todas são assim, mas C, C++, por exemplo, vão gerar um código assembly. Pode ser que saia direto daqui para cá, para o executável. E o montador vai transformar, vai compilar de novo. A gente fala montar, é o termo, tá? Vai montar o código assembly no código executável da máquina. O processo não é tão simples assim, mas é para você ter uma ideia. Então, o compilador ele faz esse processo de traduzir o teu programa escrito em código numa linguagem de alto nível, lá para o executável. A gente enxerga todo esse processo aqui como processo de compilação, apesar de normalmente ele está mais aqui, ó, tá? Ou você tem linguagens que o compilador, ao invés de gerar código assembly, que é um código que depois vai ser montado e gerar código nativo do teu hardware,
ou de um hardware compatível, ele vai gerar o código intermediário, que a gente está chamando aqui, que ao invés de assembly vai ser um bytecode. E esse bytecode ele vai ser interpretado por uma máquina virtual. Então, você tem linguagens em que o código ele é compilado e o resultado da compilação vai ser interpretado por uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? É um computador, que é um programa que representa um computador. Aí você dá a entrada para esse programa, é um outro programa. Esse programa virtual executa aquele programa que ele recebeu como entrada e ele consegue gerar saída. Eu sei que é muito assunto, é muito tópico, mas com o passar do tempo a gente vai repetindo, repetindo, repetindo essas coisas, vocês vão entendendo, tá bom? Se você teve dificuldade de entender, ou você pode pegar, reassistir o vídeo, procurar coisas, procurar mais tópicos, mais sobre esse assunto na internet, tá bom? Afinal de contas, né? Vamos fazer um bom uso da internet, né? Não só para bagunça, não só para diversão, né? Mas também para aprender, né? Evitem ChatGPT, IA, evitem, tá bom? Ou linguagens interpretadas, exemplo, JavaScript, Ruby, Lua. Como que funcionam essas linguagens? O código-fonte, ao invés dele ser compilado, seja depois para código nativo ou para um código que vai ser interpretado por uma máquina virtual, ele é diretamente interpretado por um componente que é chamado de interpretador. Então você tem um código-fonte e ele vai ser lido por esse interpretador e o interpretador que vai executar as tarefas que o código-fonte está descrevendo no algoritmo. Tudo bem? Entenderam essa diferença? Tá. Estamos acabando, tá? Vamos falar um pouco de Java agora. Linguagem de programação Java. Ela é uma linguagem orientada a objetos, como eu falei para vocês lá no início, de alto nível e propósito geral. Compilada em código intermediário, o bytecode, que é interpretado por uma máquina virtual, a Java Virtual Machine JVM. Tá bom? Então, para um computador executar um programa que foi escrito em Java, compilado em Java, ele precisa de uma Java Virtual Machine instalada nele. Ele não executa aquilo lá como nativo. Lançado em 1900, apesar de existirem hoje em dia algumas iniciativas para gerar programas nativos escritos em Java para rodar direto no computador, mas isso é assunto para outra aula e nem é assunto para esse curso, na verdade. Então, lançado em 95 e desenvolvido inicialmente por James Gosling, que é o conhecido pai da linguagem Java, né, na Sun Microsystems. Atualmente é propriedade da Oracle Corporation, né? A Oracle comprou a Sun, não lembro o ano, foi início da década de 2000, tá bom? Padrão de fato controlado pelo Java Community Process, ele não é um padrão controlado por uma instituição de padronização, uma ISO, a ISO, por exemplo, né? Mas ele é um padrão controlado pela Java Community Process. Isso quer dizer um padrão de facto, né? Que é o padrão de fato. Ele é atualizado constantemente. A última versão é Java 23. Na gravação desse vídeo é Java 23. Novas versões principais. Major versions, por exemplo, a próxima versão é a versão 24, depois a 25. Elas são lançadas aproximadamente a cada 6 meses. Implementação de referência é o OpenJDK, que eu já comentei para vocês. Vocês podem entrar no openjdk.org e baixar o JDK lá. Só que a gente vai usar o JDK da Oracle, que é mais fácil de configurar para vocês que estão começando. Ah, não quero usar a Oracle, porque a Oracle é uma empresa capitalista, ela é bilionária, eu detesto. Tudo bem, cada um com a sua utopia. Se a sua utopia é essa, que o mundo ele é igualitário e que deveria ser igualitário, que as empresas são malvadas, tá bom, vai lá no OpenJDK. Eu não penso assim, então eu vou usar o JDK da Oracle, que é mais fácil para ensinar vocês, tá bom? Principal vantagem da linguagem Java da plataforma: o ecossistema é gigantesco. Você tem biblioteca, ferramenta e funcionalidade para fazer praticamente tudo. Tudo bem? E é uma linguagem muito utilizada no mercado. Então tá, terminamos assim a nossa primeira aula. Então, mãos à obra seria já a nossa próxima aula, que é a aula que vocês vão fazer o quê? Configurar o ambiente. Eu não vou regravar essa aula, eu vou aproveitar o meu tutorial de preparação de ambiente, é ele que vai aparecer na playlist, tá certo? Depois dessa aula de preparação de ambiente, na hora que tudo estiver pronto aí no seu computador, você já testou, tá tudo funcionando de acordo com o que eu explico lá nesse vídeo, aí sim a gente tem a primeira aula de linguagem Java, onde a gente começa de fato a parte teórica e prática do curso. Tudo bem? O vídeo ficou um pouco longo, 1 hora e pouco aí de gravação.
Eu não vou ficar recortando os vídeos, a não ser que fique muito cansativo, tá certo? Eu vou tentar fazer os vídeos numa tacada só, porque eu acho que fica melhor para mim, fica menos quebrado e depois eu não tenho problema, não tenho tanto problema para ficar reorganizando as coisas. De novo, o material do curso vai estar todo disponibilizado na descrição aqui do vídeo do YouTube, inclusive essa apresentação. Tudo isso vai estar num repositório que vocês podem fazer download e ter acesso. A maioria das aulas, todo o conteúdo, ele vai estar já implementado no livro, nos exemplos do livro, que depois eu vou mostrar para vocês como, nesse tutorial eu explico como baixar, como usar, tá bom? Mas se tiver alguma coisa extra, vai estar nessa pasta, nesse repositório compartilhado que está aí no link da descrição, que o link está na descrição do vídeo. Tudo bem? Fechou? Espero que você esteja animado, espero que vocês tenham gostado aí do que eu expliquei. Não precisa gostar de mim, não peço que ninguém goste de mim, mas eu sou um pouco ácido às vezes, vou falar algumas coisas que talvez te desagrade, mas fazer o quê? A vida é assim, né? Se fosse para a gente ser agradado o tempo inteiro, eu acho que a gente criaria só a gente fraca, né? E é infelizmente o que tem acontecido hoje em dia, né? Estamos criando uma humanidade fraca e despreparada para lidar com problemas. Espero que você não seja assim. E se você for, que você comece a mudar, porque o mundo é realmente uma selva. O mundo ele é selvagem e não tem piedade de ninguém. Tudo bem? Espero então aí que vocês tenham gostado. Até mais. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.